Muito bem, gente. 9 horas e 3 minutos é o tempo aí que a gente deu para as pessoas adentrarem a- ao nosso espaço. Essa live de diferencial de alíquotas para contribuintes do ICMS é uma iniciativa aqui da Sustentare, juntamente com a professora Adriana Mani Pérez. Tivemos uma boa adesão das pessoas ali na nossa live, mas estou entendendo que uma boa parte está, em função do horário, prefere estar justamente assistindo a gravação. Então, nós estamos gravando aí a nossa live e estamos disponibilizando, né, junto às pessoas que efetuaram aqui a sua inscrição na live. Muito bem. Ah, o tema, eu não sou especialista, mas assim, quando a professora Adriana nos procurou para estar abordando esse tema, eu entendi que é de muita importância, mesmo que nós estejamos aí numa uma reforma tributária, até porque teremos aí ainda o fechamento de todo essa regulamentação e alguns anos para efetivamente estar implementado. Então, muita coisa se tem a fazer pós-reforma tributária. E nós entendemos que essa live vai contribuir para efetivamente, mediante aí as colocações da Adriana, que as empresas consigam economizar dinheiro, né? E com isso, menos importante também, evitar os problemas fiscais. E na medida que isso acontece, vai fazer com que as empresas se tornem mais competitivas. Nessa jornada, a professora Adriana tem um pé na academia, um pé no mercado, então vai trazer para nós aí muitos casos de sucesso, exemplos, né? Ela é pós-graduada em Direito Tributário, especialista em tributos indiretos, está aí nessa jornada tributária há mais de 35 anos de atuação profissional, justamente na área fiscal. Além de consultora, professora, também coautora de livros de grande importância na área. A professora Adriana vai explicar ali como é que ela gostaria, se as pessoas queiram fazer perguntas ao longo da, da live ou deixar mais lá para o finalzinho. O nosso encontro é das 9 às 10 horas, tá? Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, pessoal. Então, vamos aqui falar sobre o ICMS para depois passarmos para o diferencial de alíquota, né? Então, a gente sabe que o ICMS é um imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação em caráter oneroso, né, de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, o que a gente verifica? Que quando da emissão da nota fiscal, esse ICMS ele é embutido no preço das mercadorias, né? Então, ele é um imposto calculado por dentro, que a gente fala, né? E no caso do ICMS, substituição tributária, ele já é somado no total da nota, o IPI é o imposto somado no total da nota. Então, aqui a gente verifica, né, que o imposto, então, ele vem destacado no documento fiscal, né, e ele é por dentro. Depois a gente tem os institutos previstos na Constituição, dentre eles o principal é a Constituição Federal, dentro do Sistema Tributário Nacional, e aí vem, então, de acordo com a Constituição, publicada a Lei Complementar 87 de 96, que é a regra que trata das normas gerais de ICMS, onde todos os estados e o Distrito Federal devem seguir, né? Ou seja, é uma lei complementar que regula como que os estados devem publicar suas leis próprias. Então, a gente tem lá os contribuintes do ICMS, que é a indústria, o transportador, o comércio, e em casos especiais existe o regime de substituição tributária. Daí, o que a gente tem? Dentro do regime de substituição tributária, nas operações
Dentro do Estado, cada Estado institui dos produtos que ele entende que fazem parte lá da economia e que realmente deve existir esse instituto, então ele determina de acordo com o convênio 142 de 2018, que traz os produtos passíveis de substituição tributária. Só que a gente verifica que essa substituição tributária, quando ela foi instituída, ela tinha três modalidades, né? Tem a substituição tributária para trás, que é o diferimento, a concomitante e a operação amparada pelas operações subsequentes. Só que acontece o seguinte, os estados começaram, né, a exigir, na verdade não são os estados, mas na lei complementar foi previsto também um fato gerador do CMS, que é o recolhimento do diferencial de alíquota no momento que a mercadoria entra, né, no estado, quando o produto é destinado a uso, consumo ou ativo. Então, foi criado mais esse fato gerador do ICMS. Além disso, as empresas do Simples Nacional, além delas serem obrigadas a pagar esse diferencial, elas também pagam quando o produto é destinado à revenda ou industrialização, a não ser que o Estado dispense o recolhimento. Mas a Lei Complementar 123 de 2006 prevê essa hipótese de tributação, que é a lei que trata do Simples Nacional. Mas no caso da responsabilidade, a gente sempre entendeu que a substituição tributária ocorre para frente quando eu recolho imposto das operações subsequentes. E aí veio, então, os estados, através de convênio ou protocolo, criaram também a hipótese da substituição tributária no momento que a empresa faz a operação interestadual e o destinatário é um contribuinte usuário final. Então, quando isso acontece, o que a empresa adquirente deve fazer? Ela não vai recolher esse diferencial de alíquota que nós vamos falar hoje, que é o imposto devido na entrada da mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo, porque foi elencado um substituto tributário na legislação através de convênio protocolo, onde a responsabilidade passa para o estabelecimento fornecedor. Então, nós temos lá o contribuinte do Simples Nacional e o contribuinte do regime normal de apuração, né? Um vinculado à Lei Complementar 123 de 2006 e outro vinculado ao regime periódico de apuração. Então, o que a gente verifica que o Simples, ele paga sobre receita, né? E a URPA, através do sistema de créditos e débitos, ele vai apurar o imposto no final do mês, seguindo o princípio da não cumulatividade. Então, nós temos lá os fatos geradores do ICMS, que no caso é saída de mercadoria do estabelecimento de contribuinte. Aí vem importação, que eu recolho imposto no desembaraço. Depois eu vejo também os casos de recolhimento do imposto na entrada, quando o contribuinte adquire mercadoria de uso e consumo ativo, e o novo diferencial de alíquotas, que não é tão novo, que é quando a empresa vende para não contribuinte fora do Estado, onde ela fica, então, obrigada a recolher esse outro diferencial de alíquotas que foi instituído pela Emenda Constitucional 87 de 2015, né, e incluído nas legislações dos estados. Então, tem que ficar claro para a gente, assim, qual é o conceito de contribuinte, né? Então, por que é importante entender o conceito de contribuinte no caso do diferencial de alíquotas previstos já na lei complementar? Tem que ficar claro que a empresa adquirente, ela tem que ter atividade de circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação em caráter oneroso. Então, olha só, se eu estou vendendo para um contribuinte que está lá no outro estado, e
e ele tem uma atividade, por exemplo, de comércio ou indústria, eu sei que eu vou ter que recolher o diferencial de alíquotas, né? Esse é um exemplo. Agora, olha só, se por acaso eu estou vendendo para um não contribuinte, eu vou pagar aquele outro diferencial de alíquotas que foi instituído pela lei, pela Constituição, lei complementar e os estados regulamentares, né? Então, essa é a diferença. O cálculo é diferente, né? Então, eu tenho que estar observando isso. Se eu errar no conceito de quem está comprando, eu posso pagar fazer um cálculo diferenciado, usar um código de recolhimento incorreto. Por isso que eu tenho que observar. Porque se a gente analisar, quando eu vendo para um contribuinte, eu vou somar aquele valor do ICMS-ST no campo total da nota. Quando eu estou vendendo para um não contribuinte, esse valor já está no valor da mercadoria, ok? A base de cálculo é tão importante quanto, porque eu tenho que definir, que regra geral, o valor da operação praticado pela empresa que está fazendo a venda. E a alíquota, por que é importante eu saber a alíquota? Porque se eu vou calcular o diferencial de alíquotas, eu tenho que saber, né, que o imposto é devido se houver diferencial de alíquotas, né? O que quer dizer isso? Eu tenho um imposto da operação interestadual, que a gente sabe que no caso, varia para contribuinte entre 7, 12 e 4%, dependendo do tipo da região, no caso de produto de origem nacional, né? Que é 7 ou 12, e quando o produto é importado, tem alíquota de 4%, ou quando ele tem conteúdo de importação superior a 40%, ele também vai ter alíquota de 4%. Além disso, não posso deixar de informar que tem produtos que não têm similar nacional e que estão na lista da resolução federal, onde, além disso, além de cumprir com isso, ele não pode ter tido na importação o valor correspondente a mais do que 2% do imposto de importação. Então, olha só, para eu aplicar, né, no caso, a alíquota de 7 ou 12, mesmo sendo um produto importado, eu tenho que atender todos esses requisitos, ok? Então, isso que vocês vão considerar aí. Então, aqui a gente tem lá, né, todos os dados da nota fiscal, o IPI, que é calculado por fora, ICMS calculado por dentro, a descrição do produto, se a operação é interna ou interestadual, né? Todos esses dados constam do documento fiscal. Aí nós temos os códigos fiscais de operação, né? Que vão variar de acordo com a natureza da operação. Se eu estou vendendo para um contribuinte ou se eu estou vendendo para um não contribuinte. Então, quer dizer que vai variar o CFOP, né? Outra coisa importante aí no caso, existem que eu tenho que olhar o tipo, né, de produto, se é produto da produção, se é produto adquirido de terceiro, tudo isso vai até chamar a atenção de quem está comprando a mercadoria. Então, aqui nós temos o Código de Situação Tributária, que é muito importante hoje constar na nota, né? Por exemplo, se eu coloco esse 0,10, é que eu estou aplicando a substituição tributária, sendo o imposto destinado a operações subsequentes, sendo o imposto devido por diferença de alíquota, ok? Aí nós temos a tabela, né, do Código de Situação Tributária, se o produto é nacional, origem da mercadoria, se ela é estrangeira, o conteúdo de importação, que vai variar aí. Depois eu tenho a tabela de tributação do ICMS, como que eu vou tributar de acordo com a natureza da operação. No caso, o livro de entradas, como que eu vou fazer o lançamento, né, que vocês sabem, aí, destinado a uso e consumo, revenda e outros tipos de operação. E eu tenho as saídas que vão variar, conforme a gente viu, de acordo também com a natureza da operação, que eu vejo que a entrada é 1 e a saída é 5 ou 6,
dependendo do tipo de operação, que eu tenho que fazer a escrituração fiscal. Então, o ICMS aqui, ele incide sobre circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação. Para efeito de ICMS, energia elétrica é considerado mercadoria, só para vocês não esquecerem aí. Então, nós temos aí a ocorrência do fato gerador, que a gente viu, né? Mercadoria, que é a saída a qualquer título, não importa se for doação, se for venda, se for remessa para conserto, né? Isso não importa. O fato gerador do ICMS, fornecimento de alimentação, o ICMS na operação interestadual, o imposto é devido para o local do início da prestação, alguns benefícios fiscais, como o táxi, não tem isenção do ICMS, a prestação de serviço de comunicação tem que ser onerosa, a importação, que é no desembaraço da mercadoria. Então, a gente tem várias operações que a gente realiza no dia a dia, e, eventualmente, aquelas que têm previsão de retorno, não vai ser devido diferencial de alíquotas, ok? A amostra grátis já não tem retorno, então, isso não é questionável. Então, a gente tem o fato gerador e temos também operações que são beneficiadas. Aí vem a pergunta, bom, se eu tenho uma operação beneficiada, eu recebi com a isenção ou com não incidência, o que acontece? A maior parte dos estados não exige esse diferencial de alíquota pelo contribuinte que está adquirindo. Por quê? Se a operação interestadual foi amparada por não incidência, não há que se falar em diferencial de alíquotas. Outra questão muito importante que é questionada é o seguinte: se eu recebo com base de cálculo reduzida, e essa base de cálculo reduzida, ela é conveniada, ou seja, foi instituída através de um convênio, conforme dispõe a Lei Complementar 24 de 75, então, eu também, chegando no mesmo valor, né, eu faço o comparativo, aí, no caso, se eu chegar no mesmo valor, eu não recolho o ICMS na compra de material de uso e consumo ativo. Nós temos o caso do convênio 52 de 91, que ele trata de máquinas e equipamentos industriais, máquinas e implementos agrícolas, onde a carga tributária é equivalente. Então, eu não vou falar em recolhimento desse diferencial, porque então são poucos os estados que não levam em consideração a isso. Mas também tem aqueles casos em que, apesar de ter base de cálculo reduzida, a carga tributária no estado de destino é maior que a carga tributária interestadual, mesmo utilizando a mesma base de cálculo. Então, eu vou pagar esse diferencial de alíquotas, ok? Outra questão também, por exemplo, eu tenho uma operação parada por isenção, né? Veio com isenção, eu também não vou fazer o recolhimento, a não ser que essa isenção tenha sido concedida pelo Estado remetente de forma unilateral e que esse benefício concedido unilateral pelo Estado remetente não foi levado lá para o CONFAS, né, para o que é o repositório dos benefícios fiscais que foram convalidados em virtude da Lei Complementar 160 ou do Convênio 190 que regulamentou essa lei complementar, ok? Então, a gente tem aqui, né, nos casos, o produto, as alíquotas para produto nacional interestadual 7 ou 12%, dependendo da região, né? O ICMS dentro do estado amparado por substituição tributária em função da norma estadual, o ICMS amparado por substituição tributária, tanto das operações subsequentes, quanto em relação ao diferencial de alíquotas, no caso, seria também estabelecido mediante convênio protocolo, por isso que eu tenho sempre que olhar as disposições do convênio protocolo, as alíquotas internas definidas pelos estados, e vem aquela situação de base de cálculo, que eu integro a base de cálculo, que eu não integro a base de cálculo, se o desconto entra ou não entra na base de cálculo, né? Se eu tenho base de cálculo reduzida, entre outras operações.
Então, a gente verifica que existem, né, várias situações que são, então, consideradas mercadorias, né? Mesmo porque até a saída de sucata, a gente não vai dar saída sem tributação, a gente tem que tributar dependendo do tipo de sucata. Aí nós temos também quais são os CSTs atribuídos de acordo com a tributação, que são aqueles 2 últimos dígitos que a gente viu quando a gente olhou a nota fiscal, e a cadeia econômica, né, que ela sai do fabricante, vai para o distribuidor e depois vai para o varejista, né, chegando então ao consumidor final. Então, a gente tem aí os códigos fiscais de operação, qual é o produto, de acordo com a classificação fiscal, base de cálculo, fundamento legal e a tributação. Então, a gente tem que ter em mente quem é contribuinte, como eu falei para vocês, não pode esquecer de perguntar. Ou seja, não basta que a empresa tenha inscrição estadual lá no estado de destino. Para eu verificar se cabe o diferencial para contribuinte, eu tenho que olhar a atividade, e são essas as atividades sujeitas à tributação, onde a empresa se enquadra como contribuinte. Nós temos um grande exemplo, que são as empresas de construção civil. As empresas de construção civil, para alguns estados, apesar de ter inscrição estadual, apesar de não ter atividade relacionada à circulação de mercadorias, porque o que ela compra é material de uso, consumo ativo para aplicar em obra, alguns estados determinam que seja dado tratamento como se contribuinte fosse. E aí, o que acaba acontecendo? Ou a empresa segue o que o Estado está determinando, recolhe o diferencial de alíquota de acordo com a regra aplicável no estado de destino, porque existem diferenças de cálculo, a gente pode ver em uma outra oportunidade. E aí nós temos também o diferencial de alíquota para não contribuinte, né? Que aí, no caso, a construtora, o Estado, apesar de ter inscrição estadual, não cobra. E aí, eu, como contribuinte, devo recolher esse diferencial de alíquotas. Então, aqui, a gente coloca a situação de quem tem que fazer inscrição estadual como regra geral, né? O industrial, o importador. E aí a gente verifica que não basta ter inscrição estadual, né? Ele tem que ter atividade voltada para a tributação do ICMS. E aí nós vemos as situações tributárias, que a gente já falou, isenção na incidência, diferimento, operações isentas, operações que são de industrialização, né? As alíquotas do ICMS, que a gente já verificou, alíquotas internas, de acordo com o regulamento, cada estado tem as suas disposições, e depois nós temos o regulamento do ICMS incorporando essas disposições. E aí, no caso, nós temos desde a mercadoria também importada, né, o Código Fiscal da Operação, e vem aqui o fator gerador do ICMS, que é na entrada em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado. E aí, aqui vem o adquirente tendo que recolher. Então, o fornecedor e o comprador têm que ser contribuintes do ICMS, né? E a finalidade tem que ser destinada a uso e consumo. Então, aqui nós temos lá o valor da nota, a data da entrada, a alíquota interestadual e ICMS destacado na nota. E aí nós temos o valor da operação, né? O valor da mercadoria com o ICMS destacado na nota fiscal, né? Onde eu vou chegar no valor de 17.600, que dividido por 0,82, eu acho a base de cálculo do diferencial de alíquota. Então, aqui eu tenho o valor desse diferencial de alíquota que deve ser recolhido para o estado de destino. Agora, olha só, o diferencial de substituição tributária para contribuinte tem que ter previsão em convênio ou protocolo, tem que se verificar a base de cálculo, como eu já falei, que varia de estado para estado, né? E a gente tem, então, as outras operações interestaduais, que são aquelas operações destinadas a não contribuinte.
E a gente vai observar também que vai variar o Código Fiscal de Operação. Não posso esquecer que vai ter uma diferença, que é o que a gente já comentou. E aqui, o artigo 155 da Constituição Federal, no inciso 8º, letra B, deixa bem claro, né, que o imposto deve ser recolhido pelo destinatário, quando o produto for destinado a uso e consumo ativo para contribuinte, e tem um outro diferencial de alíquota, onde quem paga o ICMS é o remetente, né, quando o destinatário não for contribuinte. Então, falando de operações, a gente verifica o que a gente tem que verificar na operação, se o destinatário é contribuinte ou não, qual é a finalidade do produto no estado de destino, a operação, se é de venda, se é de bonificação, que eu também aplico a empresa, aí no caso, se for destinar a uso e consumo ativo, ela também vai ter que recolher, a não ser que exista o regime de substituição tributária na operação interestadual. E no caso, se o remetente pode ser obrigada a fazer o recolhimento se tiver convênio ou protocolo. Então, aqui a gente vai verificar o fato gerador do imposto e o cálculo do diferencial de alíquota, né? Então, aqui ele explica que exatamente é a diferença entre a carga tributária interestadual e a carga tributária interna do estado de destino. Então, quando a gente usa esse termo, o pessoal pode achar o seguinte: bom, é carga tributária ou é diferencial de alíquotas, né? Alguns estados ainda cobram pelo diferencial, mas a maior parte dos estados não cobram quando tem base de cálculo reduzida e a carga tributária é igual à interestadual. Outra coisa importante, veio com não incidência, veio com isenção, não há de se falar em diferencial de alíquotas, ok? Então, nós temos aí, nas operações interestadual, né, quando que eu tenho que pagar imposto e qual que é o momento. Então, aqui, saída para atacadista localizado no outro estado, saída, no caso aqui, se eu estou dando saída para um atacadista, eu estou dizendo que esse atacadista, ele é contribuinte do ICMS. Então, nesse caso, vendi para um atacadista. Na minha cabeça, ele é destinado à revenda. Se ele não for do Simples Nacional, eu vou, no caso aí, não vai ter o diferencial de alíquotas. Por quê? Porque o produto é destinado à revenda. Agora, pela lei complementar, não posso esquecer, 123 de 2006, se o destinatário for do Simples Nacional, ele vai recolher, porque o Simples recolhe, tanto quanto o produto é destinado a uso, consumo ou ativo, como quando o produto é destinado a uso e consumo, ok? A revenda e industrialização. Então, ele paga nas 4 hipóteses. Olha que interessante essa outra situação. Saída para construção civil, né, localizado no estado de Pernambuco. Então, veja bem, se eu estou dando saída para uma construtora situada no estado de Pernambuco, primeira coisa que eu tenho que verificar, junto a quem está comprando a mercadoria. A senhora tem atividade de construção civil? Sim. A senhora compra material para uso em obra? Sim. Então, se for a resposta for positiva, eu vou entender que ela não é contribuinte do ICMS. Por quê? Porque o material que ela compra para aplicar na obra, né, não é relacionado à tributação do ICMS, e sim a tributação do ISS, cuja base de cálculo é excluído o material aplicado de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006.
desculpa, a Lei 116 de 2003, que é a lei que trata do ISS a nível nacional, apesar de alguns municípios insistirem em cobrar o ISS também sobre o material aplicado. E outra coisa importante, existem casos de construção civil que têm atividade de revenda, é raro, mas tem. Então, se ela tem atividade de revenda, aí, no caso, vocês aplicariam, né? Essa empresa de construção civil teria que recolher o imposto no momento da entrada de material de uso e consumo, ou ativo imobilizado, a não ser que houvesse a chamada substituição tributária do diferencial de alíquota. Aí a obrigação seria da empresa fornecedora, desde que houver previsão em convênio ou protocolo. Depois a gente tem ali, por exemplo, o terceiro item, saída para um escritório de contabilidade localizado em Sergipe. Bem, o escritório de contabilidade, a gente sabe que é um mero prestador de serviço. Se ele é um mero prestador de serviço, eu também não vou aplicar, ele não vai ser obrigado a recolher esse diferencial de alíquotas, e, no caso, se houver convênio ou protocolo, mesmo havendo convênio ou protocolo, eu também não vou aplicar substituição tributária. Por quê? Porque ele é um escritório de contabilidade não contribuinte do ICMS, ok? Depois nós temos também a saída para produtor rural, localizado no Rio Grande do Sul. Sendo esse produtor rural contribuinte, adquirindo mercadoria de outro estado, destinada a uso e consumo ativo, ele vai recolher esse diferencial de alíquotas que nós estamos falando, que é o diferencial de alíquota quando o destinatário é contribuinte. Mas, de novo, se ele não é contribuinte, não vai haver o recolhimento do diferencial de alíquotas nem por parte do fornecedor, ok? A mesma havendo a substituição tributária. Outro exemplo, pessoal, olha, eu estou vendendo para um hospital localizado no Mato Grosso. Ok, se a saída para um hospital localizado no Mato Grosso, regra geral, o hospital também não é contribuinte. Então, eu também não vou gerar, o hospital não tem que pagar diferencial de alíquota, certo? Por quê? Porque mesmo ele comprando material de uso e consumo ativo, ele não é contribuinte do ICMS. Outro exemplo, pessoal, só para vocês gravarem o que eu estou falando, né? Que é muito importante vocês gravarem. Ó, saída para a loja de material de construção, localizada no estado do Distrito Federal. Poxa, eu estou dando saída para uma loja de material de construção, né? Então, essa loja, que é uma empresa comercial, ela comprando material de uso e consumo do outro estado, ela vai ter que recolher o diferencial de alíquotas, a não ser, de novo, se houver convênio protocolo de substituição tributária de diferencial de alíquotas, que a empresa vai ficar dispensada. Então, pessoal, não dá para parametrizar o sistema, né? Aliás, na verdade, hoje os sistemas já estão parametrizados de acordo com o CFOP, mas quando não tinha aquele CFOP destinado a não contribuinte, isso confundia, e a empresa, quando chegava o material de consumo, o que ela fazia? Pagava o diferencial, mesmo o fornecedor tendo pago por substituição tributária, ok? Outro exemplo, olha só, saída para um restaurante localizado no Rio de Janeiro. Restaurante, pessoal, é contribuinte ou não é contribuinte, né? A gente sabe que toda empresa que fornece refeição, ela é contribuinte.
Então, se esse restaurante, por exemplo, adquire uma máquina, um fogão, vai, um exemplo, de outro estado, ele com certeza vai ter que recolher, né, o diferencial de alíquotas, né? Ah, eu estou comprando material de construção, eu sou contribuinte, desculpa, eu estou comprando material para essa máquina, esse fogão, né? Eu estou comprando, então, eu sendo contribuinte no estado do Rio de Janeiro, eu vou recolher esse diferencial de alíquotas. De novo, a não ser, né, que exista um regime de substituição tributária, onde o fornecedor seja obrigado a pagar no lugar dele, ou também, no caso da carga tributária interna, ser igual à interestadual, né? Eu não posso esquecer disso também, certo? É um outro item super importante. Então, não é porque eu estou comprando material de consumo, só para ficar claro, não é porque eu estou comprando material de consumo ou ativo que eu não tenho que observar a carga tributária interna em relação à carga tributária interestadual, né? Isso é para verificar se eu sou obrigada ou não. Outra coisa, olha, eu vou dar saída para um spa localizado no estado do Acre. Eu tenho que, o que que eu tenho que verificar, né? Cabe a minha responsabilidade, por parte do fornecedor, ó. Cabe a mim eu recolher esse diferencial de alíquotas? Então, essa é a primeira pergunta. Não, não tem convênio, não tem protocolo. Tá bom. Mas olha só, o SPA, o que que ele também tem que ver? Que ele não é obrigado a pagar esse diferencial, porque ele não é contribuinte do ICMS. Então, aí não vai ter incidência desse diferencial, porque quem está comprando não é contribuinte. Não tem, gente, como exigir que um não contribuinte faça o recolhimento desse diferencial de alíquotas, ok? Saída para uma transportadora localizada no Rio de Janeiro. Transportadora é contribuinte. Transportadora tem que recolher se comprar mercadoria para uso, consumo, ativo imobilizado. Comprou um caminhão lá a empresa que está no Rio de Janeiro comprou uma mercadoria, né, um caminhão que é ativo imobilizado dela de outro estado. Então, ela recolheria o diferencial de alíquota. Saída para um escritório de advocacia localizado no estado do Acre, né? Então, a advocacia não é contribuinte, então esse escritório não tem que pagar o diferencial de alíquota e muito menos o fornecedor em relação a esse diferencial de alíquota. Temos também aí, no caso, a saída para a escola, por exemplo, localizado no Espírito Santo. A escola tem que pagar esse diferencial de alíquota? Não, porque ela não é contribuinte. E eu tenho que pagar, se tiver convênio protocolo no lugar dela? Não, porque ela não é contribuinte. Então, o que que a gente vai observar? Que as empresas que fazem operações interestaduais, elas têm por obrigação saber se quem está adquirindo é contribuinte ou não contribuinte. Isso quer dizer, gente, que vai estar constando no pedido. Se não constar, é bem possível que a empresa tenha um equívoco na hora de emitir a nota, ou seja, tribute de forma indevida. Então, olha lá, no pedido tem que constar a condição do adquirente. Agora você fala assim: ah, tá bom, então eu não posso usar uma dedução. Ele tem que declarar, né, se ele é ou não é contribuinte. O pessoal pergunta bastante isso, né? Pergunta assim: ai, no caso aí, não tem que constar no pedido? Por que que não tem que constar no pedido, né? Então, às vezes a pessoa que está fazendo, elaborando o pedido, acha que não é importante, mas é importante porque se por acaso eu sou, por exemplo, eu estou dando a saída no primeiro exemplo para um atacadista localizado no estado de São Paulo, ele é contribuinte, eu sei que ele vai ter que pagar o diferencial de alíquota, e ele também sabe.
porque ele está comprando material de uso e consumo ativo. A única coisa que ele tem que verificar, voltando, né, na informação, é que, no caso, ele tem que verificar se tem ou não tem obrigação desse atacadista recolher esse diferencial por substituição tributária. Agora, olha só, eu estou dando saída para uma empresa de construção civil, que não é contribuinte, um escritório de contabilidade, que não é contribuinte, um hospital, né? Uma empresa de spa, no caso aí, um escritório de advocacia, né? Ou uma escola, o que eu vou fazer? Aí a obrigação cabe a mim de pagar outro diferencial de alíquotas, que é aquele devido, né, pelo fornecedor. Então, quer dizer que quem vai pagar é o fornecedor. Nesse caso, a obrigação é única e exclusivamente dele, que é esse outro diferencial de alíquotas que eu expliquei para vocês, né? Que é quando o produto, quem está comprando não é contribuinte. Ah, então, espera um pouquinho. Se por acaso eu me confundir, eu como fornecedora, eu não vou recolher. E se eu não recolher, vai ter um problema na barreira, né? Ou seja, o fiscal de barreira vai verificar e vai cobrar de mim. Por quê, gente? Porque a responsabilidade é minha, né? Minha, o que eu estou querendo dizer? Do fornecedor. Então, tem que ter, inclusive tem esse valor, já tem que estar constando no preço da mercadoria. E também a questão de ser devido esse diferencial, ok? Outra coisa importante aqui, quando eu sou transportadora, eu tenho que ver se tem diferença de alíquota na prestação de serviços, tá? Então eu prestei, eu dei a saída, eu sou uma transportadora, prestei um serviço para fora do estado, né? Então, aí, no caso, a transportadora do destino tem que ver se é devido ou não esse diferencial de alíquotas, ok? Então, olha só, nós temos aqui o ICMS do diferencial de alíquotas, onde, que é devido, já falamos, né, como regra geral, para o destinatário contribuinte, onde eu tenho a base de cálculo que foi utilizada pelo fornecedor. Então, quer dizer que tudo que ele cobrou, né, se é despesa acessória, se tem frete na nota fiscal, eu vou colocar na base de cálculo do diferencial de alíquotas. E aí eu vou aplicar a alíquota interna do estado de destino. Mas não é a alíquota interna, né, da regra geral, é a alíquota interna do produto no meu estado, certo? Aí eu vou descontar, para chegar no valor, o ICMS que foi destacado na nota pelo meu fornecedor. Então, nós temos a base de cálculo do imposto, do diferencial, a alíquota interna aplicável à operação ou prestação no estado de destino e o ICMS da origem, né, que a gente chama de ICMS da operação própria. Então, aqui existe aí ainda, apesar de ter já saído a regulamentação, né, e tudo mais, nós temos aí casos onde o diferencial de alíquotas é calculado com uma base de cálculo única, né? Já tem alguns estados que estão entendendo que a base de cálculo é base dupla. Então, de novo, eu estou no estado, qualquer estado que eu esteja localizada, eu tenho que ver a regra. E se por acaso quem tiver que pagar é o meu fornecedor no meu lugar, ele também tem que observar a regra do estado de destino. Aqui, o que a gente verifica, né? Que a empresa, a alíquota interna no estado de destino é 20%, né? Por exemplo,
e o Fundo de Combate à Pobreza é 2%. Um exemplo aqui. A alíquota interestadual é 12% e a carga tributária total da aquisição é 22%. Então, eu vou ver como que eu faço como regra geral, que foi o que alguns estados entenderam. Olha só, eu vou pegar aqui o valor de custo da mercadoria sem o ICMS por dentro, né? Então, não tem ICMS por dentro. Então, eu vou colocar aqui o valor líquido da mercadoria. Só que agora eu tenho que embutir o ICMS, né, de acordo com a alíquota interna do produto no estado de destino. Então, eu vou pegar uma base de cálculo de 12%, desculpa, uma base de cálculo de 12.195,12, né? E aqui, no caso, eu vou pegar a alíquota do ICMS da origem, que foi 12%, eu chego no ICMS da origem, né? A alíquota interna no estado de destino é 18%, então, no caso, eu vou chegar aí no valor a ser calculado. Então, eu tenho a base de cálculo da mercadoria, vezes a alíquota interna do estado de destino, né? Menos o ICMS destacado na nota de origem. E aí eu tenho lá o valor da base de cálculo que eu encontrei, que multiplicado pela alíquota interna no estado de origem de acordo com o produto, abatendo o ICMS da operação interestadual, eu chego aí no valor do diferencial de alíquota. Esse é um exemplo, tá? Aqui nós temos um exemplo com também o Fundo de Combate à Pobreza, onde eu chego num valor maior aqui, do valor da mercadoria, com preço de venda, com ICMS embutido, né? Tenho aí a alíquota interestadual de 12%, tenho o ICMS da origem, tenho a alíquota interna mais o Fundo de Combate à Pobreza, e aí eu vou chegar num outro valor de substituição tributária do DIFAL mais o Fundo de Combate à Pobreza, né? Que são dois valores separados. Então, aqui a gente sempre verifica a base, estados que calculam com a base dupla e outros com a base única. Então, nós temos de novo aqui o ICMS embutido no preço, a alíquota interna 20%, foi o Fundo de Combate à Pobreza 2%, a alíquota interestadual 12%, carga tributária integral de 22%. Então, aqui eu tenho o valor correspondente ao imposto da operação 12%, a operação correspondente a diferencial de alíquota 8% e o Fundo de Combate à Pobreza 2%. Então, aí no caso, eu vou pegar o valor, vou dividir pela carga tributária total, vou usar essa equação que vocês estão vendo aqui, valor do custo dividido por 100 menos a carga tributária, e somente após embutir o ICMS por dentro, vai ser definida, então, a base de cálculo do DIFAL e do Fundo de Combate à Pobreza. Então, aqui eu tenho aí, né, o valor do custo da mercadoria, 20%, a carga tributária total, 22%, o cálculo aqui, ó, 20 dividido por 22, onde eu, aplicando o percentual a ser embutido, eu tenho o preço do produto, o preço de venda da mercadoria, ok? Então, eu vou usar o quê? Esse diferencial de alíquota vai ser a base de cálculo, veja a alíquota interna menos ICMS de origem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o valor líquido da mercadoria e aplicar a alíquota interna, menos o ICMS da operação própria. Então, olha lá, eu tenho um valor de custo de 10 mil, o valor de venda com ICMS embutido, 12.195, a base de cálculo, 12.195, onde aplica a alíquota de 12% e acha ICMS de origem, né? Aí eu vou calcular o diferencial de alíquota. Então, eu tenho que saber qual que é a alíquota interna do produto no estado de destino, né? Vou pegar esse 12.195 vezes 18 menos ICMS da origem.
Então, aí eu tenho o valor do diferencial de alíquota aplicando essa formulazinha. Temos aqui o outro exemplo que eu calculei, né? Que é o valor de custo sem ICMS por dentro, o valor de venda com ICMS embutido, aí eu vou aplicar a alíquota de 12%, ICMS da origem 538,46, que é aplicada a alíquota de 20% mais o percentual de 2% do estado de destino. Então, aqui eu vou ter os 2.820 multiplicado pela alíquota interna, menos o ICMS destacado na nota. Então, o valor que eu achar do diferencial, uma parte vai para diferencial, outra parte vai para o Fundo de Combate à Pobreza. Agora, se tiver benefício fiscal concedido na legislação, por meio de convênio ou protocolo, né? Então, eu não vou ter que pagar esse diferencial de alíquota. Se houver isenções ou reduções da base de cálculo, então eu também vou usar a base de cálculo reduzida, que pode então gerar a não obrigação desse recolhimento, certo? Alguns benefícios fiscais não vão ser aplicados sobre o percentual de fundo de combate à pobreza. Aí vai depender da legislação de cada estado. Então, os fundamentos legais, a gente tem o convênio 153, o convênio 236, aqui eu dei o exemplo do regulamento de São Paulo, mas a gente, no caso, a gente pode pegar o regulamento de outros estados, né? É só vocês solicitarem, a gente envia, porque cada estado tem um fundamento legal, né? Então, aqui a gente já falou, né, sobre essa questão da isenção ou redução da base de cálculo. A gente já verificou a questão do cálculo da alíquota interestadual, que pode ser por 4, ou 12, ou 7%, né? E aqui mais um exemplo aqui sobre a redução da base de cálculo aqui, ó, por exemplo, de 50% do valor da operação interestadual. Então, eu tenho o valor total da operação com ICMS embutido, a base de cálculo reduzida, né? Onde eu acho a base de cálculo de 500, no meu exemplo, a base de cálculo foi reduzida em 50%. Veio, então, o ICMS da operação interestadual, onde o produto é de origem nacional, ou aí, no caso, é de origem nacional, ou aquele caso que não tem similar nacional e atende os outros requisitos que eu falei anteriormente. Então, mesmo sendo importado, eu ainda aplico a alíquota de 12%, na saída para o estado de destino, que esteja na região sul e sudeste. Vou achar o ICMS próprio, que é importante, né, para eu estar calculando. Aí eu vou ter o valor da base de cálculo, vezes a alíquota interna do meu estado, né, do produto, menos o ICMS da origem, né? Aí, no caso, o que eu vou observar? Nesse exemplo, eu não considerei a base de cálculo reduzida, e aí eu coloquei a base de cálculo de 1.000 vezes 18% menos 120%, que dá o valor de 180 menos 120, né? Achando o valor aí de R$ 60. Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas você não falou que quando tem base de cálculo reduzida, você pode usar ela ou tem que usar a base de cálculo sobre o valor bruto da mercadoria. Então, pessoal, depende da legislação de cada estado, ok? Então, eu coloquei o caso de não ter, ter previsão e não ter previsão. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos lá a base de cálculo reduzida, a alíquota de 12%, só que aí eu vou exigir, aqui, vou ter o valor de 1.000 vezes 18, que abatendo o ICMS da substituição tributária, eu acho aqui o valor, abatendo o ICMS da operação própria, eu chego no valor do diferencial de alíquota. Então, qual que é a conclusão, né?
o valor do diferencial de alíquota, ele é devido quando a carga tributária interna é superior à interestadual e o produto é destinado ao uso, consumo ou ativo do contribuinte. O ICMS próprio, exigido pela unidade da federação de origem, ele sempre será deduzido, né, para efeito do cálculo do diferencial de alíquota, certo? Ok. Não podendo considerar na dedução a parcela beneficiada com redução da base de cálculo. Aí, voltando, vai depender do estado de destino. Então, aqui nós estamos aqui com um exemplo de base de cálculo reduzida de novo, né? Que é sobre operação interna. Aí eu pus o valor de ICMS embutido, né? Apliquei a alíquota de 12%, deu 120. Aí veio a base de cálculo reduzida, onde eu aplico a alíquota interna vezes 18 menos 120. Então, aqui eu cheguei nos R$ 6. Por quê? Porque eu considerei a base de cálculo reduzida. Por que que é importante eu saber isso? Porque, assim, o que que acontece? Existem bases de cálculo reduzidas previstas em convênio e protocolo, ou seja, não foram consideradas de forma unilateral pelo Estado remetente, olha só, e além de não ser considerada unilateral pelo Estado remetente, ela está prevista, então, em convênio. Está prevista em convênio? Eu vou usar a base de cálculo reduzida. Ou foi confirmada, né? Convalidá-la no CONFAS, eu vou usar a base de cálculo reduzida. Agora, vamos supor que essa base de cálculo reduzida não é conveniada, certo? Então, se ela não é conveniada, foi concedido de forma unilateral pelo Estado remetente, tá certo? Então, aí não posso usar a base de cálculo reduzida, tá? Então, a ideia dos estados que eu deixar de utilizar a base de cálculo reduzida ou não, é em função dessa situação. Nossa, Adriana, mas aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a regra ver se a regra da base de cálculo reduzida do outro estado está prevista em convênio, e ainda tenho que verificar se tem um decreto que foi republicado em função da Lei Complementar 160. Ok, você vai ter que fazer isso, né? Então, você, como adquirente, contribuinte, para você saber qual a base de cálculo reduzida você vai chegar, como a maior parte dos estados colocam esse entendimento, você vai calcular com base de cálculo reduzida somente nos casos que tiver previsto em convênio ou terem sido convalidados. Aí nós temos também situações, né, em que existe, como a gente falou de diferencial de alíquota para não contribuinte, né, existe também a situação da empresa ter uma inscrição para pagar o diferencial de alíquota quando ela for substituta tributária. E tem também a situação de que eu tenho que pagar o ICMS do diferencial de alíquota quando eu vendo para não contribuinte. Então, tem estados que deixam usar aquela inscrição estadual que você tem como substituta tributária no estado de destino para recolher o ICMS das operações realizadas com não contribuinte com a mesma inscrição estadual. Agora, tem casos que que exigem que a empresa que está aplicando substituição tributária desse diferencial, ela tem uma inscrição separada, mesmo já tendo inscrição estadual como substituta tributária do diferencial de alíquotas, tá bom?
Então, existe aquela questão do cadastro desse contribuinte. Ah, mas qual que é a vantagem dele? Bom, a vantagem dele é a seguinte, né? Ele não vai precisar recolher, por exemplo, numa guia no momento da saída da mercadoria, quando ele der saída para não contribuinte, né? E também não vai precisar recolher quando é substituto tributário do diferencial de alíquota no momento da saída. Então, é vantagem para ele fazer isso, porque o Estado dá um prazo maior para ele recolher. Tá bom, pessoal? Então, era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que eu tenha dado as informações que vocês entendem como necessárias, ou seja, quando vocês têm que recolher, quando o recolhimento tem que ser feito pelo fornecedor, e nos casos das vendas a não contribuintes, que eu não tratei hoje aqui a forma de cálculo, né? Mas que a gente pode falar numa outra oportunidade, mas que é devido pelo fornecedor quando vende para não contribuinte. Então, eu queria agradecer a todos, né, pela participação, agradecer a Sustentário na pessoa do professor Cidral, que me deu a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, e até o próximo evento. Maravilha, Adriana. Nós que agradecemos aí o teu tempo, o teu investimento aí com conhecimento. E se eventualmente alguém quiser estar fazendo algum tipo de pergunta, dúvida, fiquem à vontade. A ideia básica é justamente tratar esses temas mais áridos, né, por assim dizer, de uma forma leve, como a Adriana trata, e assim a gente vai desvencilhando uma série de questões, né, que envolve esse nosso setor brasileiro tão conturbado em termos de aspectos tributários. Mas eu tenho certeza aí que, com muitas explicações que a Adriana acabou de prestar, vai desvencilhando e melhorando o entendimento, né, de todo esse arcabouço aí. E efetivamente trazer conhecimento que seja aplicado dentro da realidade, dos modos operantes em cada empresa, de cada profissional. Muito bem. Nós estamos justamente, então, finalizando aqui a nossa live. Tão logo nós tenhamos aí o término, vamos fazer uma pequena edição e informar vocês sobre o link dessa live. Então, fica aqui o convite, né, para que vocês participem em outros momentos. Conhecimento é bom quando é compartilhado, então, caso vocês queiram passar para colegas, os colegas de trabalho, o link da gravação, fiquem à vontade. Isso aí é justamente para trazer conhecimento para o ambiente profissional e pessoal de cada um de vocês. Entendo que nós finalizamos aqui o nosso projeto, a nossa live. Agradeço demais aí a professora Adriana e todos os presentes, tá? Um forte abraço e até qualquer dia e um novo encontro. E desejo a todos um bom feriado e um bom restinho aí de semana, tá bom? Um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Adriana.